Apesar da busca por energias limpas, o investimento na produção e exploração de petróleo segue consumindo investimento trilionário dos governos em todo o mundo. É uma questão importante no momento em que o planeta precisa enfrentar o aquecimento global. Acompanhe na reportagem de Daiane Ponte. Apesar de o Brasil estar entre os países que mais investem em energia limpa, em 2021, o valor dos subsídios à produção e exploração de petróleo e gás e no consumo de gasolina e diesel chegou a 118 bilhões de reais. Em 2022, o valor foi ainda maior. Segundo o relatório Fanning the Flames G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, inclusive o Brasil, concedeu subsídios de mais de US$ 1 trilhão para combustíveis fósseis no ano passado. Esses incentivos comprometem as metas estabelecidas no Acordo de Paris firmado em 2015, que tem o objetivo de manter o aumento da temperatura do planeta abaixo de 2 graus Celsius. A resposta dos governos, na verdade, não tem sido nesse sentido, né? De fato, diminuir o apoio aos fósseis. Então, a gente vai continuar tendo esses eventos extremos, essas crises, né, de calor, essas ondas de calor, elas vão ser cada vez mais recorrentes. E o G20 tinha, né, se comprometido a reduzir, a olhar para os subsídios aos fósseis, a reduzir com o tempo. Em 2009... Isso mostra, né, que o contexto geopolítico tá extremamente dependente, né, desses recursos, né, que são finitos, extremamente poluentes e causadores de estragos, né, como esses eventos extremos brutais aí que a gente tem visto pelo mundo e no Brasil também. A justificativa para tantos incentivos fiscais para a produção de combustíveis fósseis foi a inflação gerada pela pandemia e a guerra na Ucrânia. No Brasil não foi diferente. No ano passado, as alíquotas do PIS, COFINS e importação sobre combustíveis foram zeradas para reduzir o preço em ano eleitoral, enquanto a inflação se manteve alta. No final das contas, quem se beneficia com esses incentivos não é a população, mas uma indústria que lucra cerca de US$ 100 bilhões por ano. O primeiro ganhador são as grandes empresas petroleiras, né? Ano passado, com todos aqueles... O preço lá no alto, como você falou bem, né? O Bolsonaro fez uma série de medidas para tentar manter o preço mais baixo, mas quem ganhou, mas a Petrobras teve um dos seus maiores lucros da história, né? Então, em um momento de crise energética, o setor mais beneficiado, resguardado dessa crise para não sofrer impactos, foi o setor né, das grandes empresas de petróleo e gás no Brasil e no mundo. Os subsídios para os combustíveis fósseis, né, se direcionar para essas fontes, eles acabam reduzindo também a competitividade de investimentos na transição energética, né, em eficiência energética, na promoção de fontes limpas. Apesar do compromisso de neutralidade climática apresentado na COP27 ano passado, dificilmente a temperatura do planeta deverá subir menos de 3 graus. Os países mais ricos precisam aumentar os investimentos em energia limpa e, com isso, prevenir mais tragédias causadas por eventos climáticos extremos que afetam mais os países pobres. Nosso estudo coloca como seria interessante a gente começar a pensar numa taxação de carbono mais amplamente, né? Não apenas acabar com os subsídios, mas de fato tu taxar pensando que, né, os combustíveis fósseis eles têm externalidades, como a gente chama, né, na economia, que é, né, impactos ambientais fortes, impactos sociais também, que é o governo que muitas vezes e a população que vai arcar. Então, colocar essa taxação, né, do carbono no preço é uma alternativa que o estudo coloca para a gente, de fato, alinhar os impactos dos combustíveis fósseis na economia e na sociedade, no meio ambiente, com, de fato, o custo deles, né? Só que, infelizmente, a gente está na direção contrária. A proposta de se taxar, né, as atividades carbono-intensivas, principalmente as ligadas à indústria dos combustíveis fósseis, é uma proposta bastante interessante, né? Porque a gente vê os custos relacionados a esse setor, né? Para além da poluição, custos na saúde, a gente vê que o mundo tem perecido, né? Com grandes desastres, né? Com perdas e danos gravíssimos e com vidas, inclusive, com perda de vidas e grandes desastres, né? Nos territórios
né, que impactam, inclusive, né, as populações em situação de maior vulnerabilidade. No sentido oposto ao desinvestimento do governo anterior, o presidente Lula tem investido em programas de energia limpa e renovável. E a Petrobras é fundamental tanto no desenvolvimento de novas tecnologias, como no aporte de recursos para a transição energética desenvolvida no país.